Vamos para Zacarias capítulo 4. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. É o livro que antecede Malaquias. É Zacarias 4, de 6 a 10. É a primeira leitura que nós vamos fazer. Diz o Senhor na sua palavra profética. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, algumas traduções diz nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, da casa do Senhor. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém? Agora vamos para o livro de 2 Reis 2. 2 Reis fica para trás. Fica antes do livro de Salmos, fica depois de 2 Samuel, ou de 1 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Todos acharam? De 1 a 14. Diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eles estavam em Gilgal. E Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, eu vou para Gilgal. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor Elias, porque Eliseu era discípulo de Elias. Elevando-o por sobre a tua cabeça, respondeu Eliseu: também eu sei, calai-vos. Não é tempo de conversa. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui em Betel. Ele estava, não é? Porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse depois Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais dividiram para os dois lados
e os dois passaram, ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: agora, como você é muito teimoso, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Repitam comigo essa frase: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias e disse: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Este é o grande teste. Tomou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Israel? Ou de Elias, não de Israel, Elias. Quando feriu ele as águas, o que aconteceu? As águas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém? Muito bem. Sobre o que eu vou falar para vocês hoje à noite. Estamos caminhando para o fim do ano. Quantos foram totalmente vitoriosos em tudo na sua vida neste ano? Chega um ano absolutamente triunfante em tudo, sem erros, sem perdas, sem danos, alcançando tudo que sonhou. Quantos? Levante a mão. O Giovanni está feliz, levantou a mão porque casou. O camarada se casa e acha que alcançou tudo, já não resta mais nada. Aleluia. Giovanni, depois que eu casei, tinha tanta coisa para fazer, meu filho. Muito bem. Então, a maioria absolutíssima diz que não. Eu estou com vocês, não alcancei tudo. Mas Deus teve um plano para nós. O nosso problema é que nós não realizamos as coisas segundo o plano central de Deus. Às vezes deixamos escapar a ideia de que Deus está em tudo. Deus está na flor que cresce, Deus está na alvorada, Deus em tudo está. Às vezes não. Às vezes Deus não esteve em tudo, por isso nós não tivemos sucesso. Mas nós estamos diante de um homem que queria ter sucesso. E ele descobriu uma coisa: o verdadeiro sucesso que ele queria para a vida dele estava num só fato. E desse fato ele fazia depender tudo. Para Eliseu, a vida plena, a vida que agrada a Deus, é uma vida que tem que ter uma unção dobrada, poder dobrado. Vocês já pensaram o que Elias pediu? O que Eliseu pediu a Elias? Quem era Elias? Elias foi o mais portentoso profeta do Antigo Testamento. Elias era um profeta político, inclusive. Era um profeta no reino do norte
que queria combater a idolatria e os descalabros de Acabe e Jezabel. Jezabel era uma rainha sidônia, idólatra, adorador de Baal e adoradores de Astarte. Era uma idólatra, uma mulher violenta, uma mulher terrível. E ela influenciou a vida daquele pobre, daquele Acabe, a ponto de torná-lo um títere na sua mão. Ela manobrava com Acabe, era uma mulher terrível. Era uma mulher do inferno. Havia uma musiquinha no mundo antigamente que dizia assim, que Jezabel era mulher do diabo. E era mesmo. A Jezabel é tida no Novo Testamento como uma das piores mulheres da história. Ela tomava o que queria, era violenta, sanguinária, sem limites, não respeitava ninguém. E Acabe teve um péssimo governo que desviou, um péssimo reinado que desviou Israel do norte totalmente dos caminhos do Senhor. O reino de Acabe chafurdou-se na idolatria e na podridão moral. E levanta-se Elias neste reino para anunciar que Deus era Deus e que Israel estava se afundando e que Israel precisava voltar para os caminhos do Senhor. A idolatria deveria ser destruída. E Elias confrontou Acabe. Ele vem e confronta Acabe. Quando Acabe o encontrou a segunda vez, ele diz assim, lá vem o inquietador, viu Elias, diz, lá vem o inquietador de Israel. Elias diz, inquietador de Israel, destruidor de Israel és tu, Acabe. E Elias com o dedão seco dele confrontava Acabe. E ele naquele reino, ele levantou-se para revelar que Deus é Deus. E que Baal não vale nada. Que Baal é altamente, a fé em Baal é altamente destrutiva. É isto que é a fé na idolatria. Ídolos são altamente destrutivos, porque ídolos são fabricação nossa, são menores do que nós, os homens. O homem adora um ídolo e ele sabe que o ídolo não vale nada, mas ele diz, olha, eu estou te adorando, mas fui eu que te fiz, por isso me atende. Então a idolatria, ela é degenerativa, ela é altamente destrutiva do homem na sua psicologia e na sua vida espiritual, totalmente. E não tem idolatria melhor do que a outra. Não é porque você adora a imagem de Maria ou Maria como rainha dos céus, é que você está fazendo certo, está errado. Tão errado como quem adora na África um jacaré, ou uma imagem de jacaré. Irmãos, a idolatria é altamente destrutiva. E Elias ergue-se na história para combater isso. Elias lutou muito, mas chegou o tempo de Elias. Eliseu era seu discípulo. E então, irmãos, Eliseu quer algo, porque Eliseu descobriu que há só um modo de ser um homem que triunfa sobre todas as coisas. Mas eu li a palavra no livro de Zacarias. Zacarias tem uma deixa para nós a respeito disso. E tomando estas duas passagens, eu quero falar para vocês sobre o tema, sob o manto da porção dobrada do Espírito. Uma vida sob, debaixo do manto da porção dobrada do Espírito. Era isso que Eliseu desejava. Mas Deus vem ao tempo de Zacarias e ele dá uma visão a respeito de como ser triunfante. E ele chega para
através do profeta Zacarias, e fala a Zorobabel. Zorobabel era o governador de Israel, de Judá, naquele tempo, depois da volta do cativeiro. Zorobabel voltou, juntamente com o profeta Ageu e Zacarias, para atuarem na reconstrução, ou na construção do templo que estava destruído. Esta era a missão de Zorobabel. Mas ele voltou com um sumo sacerdote, chamado Josué. E Deus então vai trabalhar nestes dois homens. Um era político, era o governador, e o outro era o sumo sacerdote. Os dois deveriam trabalhar de forma que pudessem reconstruir, não só o templo, mas reconstruir a vida nacional de Israel. Eles deveriam trabalhar em conjunto, e ambos deveriam saber de uma coisa, que tudo ia acontecer dentro do contexto de um trabalho do Espírito de Deus. Eles deveriam saber que a produção deles dependeria da ação poderosa do Espírito Santo. Então o profeta vem e diz para o Zorobabel: Zorobabel, esta é a mensagem que Deus trouxe para você. É a mensagem desafiadora e tremenda de Deus para você. E Deus manda dizer a você, Zorobabel, que é não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E diz mais: quem és tu, ó grande monte? O monte aqui representa os impedimentos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Quais são os problemas que existem diante de Zorobabel? Qual é o grande impedimento? Não há impedimento. Comparando os impedimentos ao monte, Deus diz: diante de Zorobabel, um monte se transformará em campina. Por quê? Porque o Espírito estará agindo, e onde o Espírito age em poder, atua com poder. Aí nós temos um fato, é que sempre há vitória. Por isso Deus diz a Zorobabel que vai cobri-lo com seu Espírito, que ele vai derramar sobre ele e sobre os profetas dos seus dias a unção poderosa do Espírito Santo. Eles estariam cobertos e poderiam tocar a construção do templo a despeito de qualquer impedimento, porque ele daria uma unção de poder, unção dobrada do Espírito, para que eles pudessem realizar este propósito. Agora, nós temos esta promessa e temos os desejos de Elias. Elias era um homem muito sério. Elias era um destes profetas que, com Deus e em Deus, ele não via limites. É interessante, ele trabalhou com Elias, ele foi treinado por Elias. Ele foi preparado por Elias para ser um profeta. E ele andou com Elias, e ele tinha um compromisso de vida com Elias. Elias conhecia o caráter de Eliseu, ele sabia as escolhas de Eliseu, ele sabia que Eliseu era um homem profundamente comprometido com Deus e com a sua vocação profética. E Elias então o separou para ser o profeta que o substituiria naquele período crítico da história de Israel. Ele deveria prosseguir nos trilhos de Elias. E Eliseu tinha um caráter tão forte que Elias confiou a ele este propósito e o preparou. E ele vai. E um belo dia Eliseu estava trabalhando e ele disse: olha, chegou a sua hora. Eliseu trabalhava com os bois do seu pai, da sua fazenda. Ele era fazendeiro. Ele era um trabalhador numa fazenda, tinha uma fazenda. E quando Elias o chamou,
ele pegou, desmontou o carro, fez lenha, matou os bois e ofereceu o sacrifício. E então aí ele deixou tudo. Não vemos nem despedindo dos pais. Ele foi com Elias. E é interessante, irmãos, que os dois profetas começam a andar juntos. E vamos voltar lá em 2 Reis, para vocês verem uma coisa, capítulo 2 de 2 Reis. Então, nós temos os dois profetas caminhando juntos. Deus revelou para Elias que chegara o tempo de ele ser arrebatado. Elias era professor de uma escola profética. Ele era o líder de uma escola profética. E eram escolas proféticas grandes, com 50 alunos, muitos alunos. Eliseu era um deles, mas Eliseu já era um aluno adiantado. Já estava prontinho para o seu trabalho profético. E é interessante que o livro de Reis diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Gilgal, primeiro lugar. Foi o primeiro lugar que eles, os dois profetas, estavam. O que era Gilgal? O que aconteceu em Gilgal? Vocês sabem? Israel, depois que atravessou o Jordão, acampou-se em Gilgal. Em Gilgal foi feito, Gilgal quer dizer círculos de pedra. Foi ali em Gilgal que foi erguido um altar com 12 pedras. De onde saíram as 12 pedras? Do fundo do Jordão. Quando atravessava o Jordão, os sacerdotes parou no meio do Jordão, até que todo Israel passasse. Quando todo Israel passou, foram chamados 12 homens, um de cada tribo, e tiraram 12 pedras do meio do Jordão. Pedrinhas? Tiraram 12 pedras. Parece que os homens pensaram que aquelas pedras eram muito preciosas e cada um pegou a mais pesada. E levaram, e em Gilgal eles construíram o quê? Uma coluna memorial. Para quê, Marquinhos? Para quê? Para nunca se esquecerem do milagre da travessia do Jordão a pés enxutos. Aquelas 12 pedras era o sinal, eles fizeram uma coluna memorial, para que todos que olhassem para aquelas pedras tivessem a mente renovada pelo milagre da travessia do Jordão a pés enxutos. Eles iriam lembrar que Deus age, que Deus entrou na história, que Deus abriu o Jordão, que Deus fez um milagre para que Israel atravessasse o Jordão. Então, agora, eles estão em Gilgal. Gilgal ficava a leste do Jordão. Foi para ali que os filhos de Israel levaram as 12 pedras que haviam retirado do leito do Jordão, colocando-as como memorial do grande poder de Deus em benefício de Israel. Quando o Senhor dividir as águas do Jordão para que os israelitas passassem por um caminho seco. Sabe, irmãos, a memória da ação de Deus. Aquilo que Deus fazia era escrito para que
fosse contado de geração em geração, para que os israelitas nunca se esquecessem da ação de Deus na história deles, para que eles se lembrassem que Deus era o Deus vivo e que sempre agiu na história do seu povo. Isso é muito importante. O povo de Deus deve ter história. Nós devemos escrever a nossa história. Nós devemos ter uma história viva para passar para os nossos filhos. Uma igreja não pode ser um cemitério. Uma igreja tem que ser algo vivo, poderoso, irmãos. Nós não podemos aceitar uma igreja morta. Nós não podemos ser cadáveres espirituais. Nós precisamos ter vida de Deus em nós. Nós precisamos de, na nossa relação de igreja, lembrar que Deus atuou entre nós de um jeito ou de outro. Nós precisamos ser um povo que conte a ação de Deus, a ação do poder de Deus no nosso meio. E Gilgal lembrava isso, que Deus tinha estado com seu povo, que Deus havia atravessado, feito o seu povo atravessar a pés enxutos o Jordão. Isso é importante para o profeta. O profeta de Deus tem que saber que Deus age na história. Não só agiu, mas quando Deus agiu, eu posso saber que Ele vai agir. Eu tenho que saber que Deus vai agir na vida de vocês. Todo verdadeiro profeta tem que ter esta certeza. Isso está na história, é a história viva de Deus. Então Gilgal, chegaram em Gilgal. Ali em Gilgal, Elias se aproxima de Eliseu, e Elias disse a ele: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Elias: eu vim a Gilgal, e meu profeta, tu achas que eu vou ficar aqui? Tão certo como o Senhor vive, e tão certo como a tua alma vive, não te deixarei. E aí ele se agarrou a Elias, e foram para onde? Um lugarzinho chamado Betel. O que houve em Betel? Por que Betel é importante? Em Betel, Abraão construiu um altar ao seu Deus, ao seu Senhor. E então, em Betel, Jacó dormiu com a cabeça tendo uma pedra como travesseiro. Já viu? Meu travesseiro é tão macio, às vezes eu acho ele duro. Mas ele dormiu numa pedra. E ele teve um sonho. Que sonho? O Jacó havia deixado a casa do seu pai. E ele estava com uma sensação, pastor Valdemir, que o seu Deus havia ficado lá com Isaac, na Canaã. Tinha ficado na casa do seu pai. Quando ele está em Betel, ele tem um sonho. Ele sonhou com o quê? Com a sua escada, Davi. A escada que toca nos céus. Mas o que havia de especial numa escada que toca nos céus? Eu sonhei com uma escada que tocava nos céus. Mas lá no fim da escada estava a solução do meu problema. Mas naquela escada de Jacó havia uma movimentação. Que movimentação? De quem? De anjos que desciam e subiam. E Jacó Bimbato chegou a uma conclusão: este lugar não é senão a porta dos céus. Aqui entra a humanidade nos céus. Alguém disse que é o Calvário. Aqui Deus marca encontro com os homens. E ele fez o que ali?
Ele pegou uma pedra, fez um memorial ali e a ungiu. E ali ele fez uma aliança com Deus. Ele disse o que é Deus? Vocês lembram? Ele disse a Deus: Senhor, se tu me abençoares, de tudo que tu me deres, eu te darei o quê? Hein? Te darei o quê? Te darei o quê? Te darei o quê? Te darei o quê mesmo, gente? Ah, eu lhe darei o dízimo. Abraão tinha tido uma experiência com o dízimo e Jacó agora tem a sua experiência com o dízimo. Você dizimista. A menos que você tenha uma experiência com Deus, você não vai ser dizimista. Vai ser sempre assim: dá um mês, falha 10. Porque para você ser um dizimista, passar dinheiro para a glória de Deus, para o reino, você precisa conhecer o Deus do reino. O Rei do reino, você precisa conhecê-lo. E ali então é o lugar em que o altar é fabricado, ou onde o altar é reconstruído. Gente, para ter porção dobrada do Espírito, você precisa saber que Deus entrou na história. Você precisa saber que Deus está na história, que Deus é um Deus que atua de fato, e que Deus tem que ter um lugar de adoração na sua vida pessoal. O altar da sua vida precisa estar bem. O altar da sua vida precisa estar restaurado. Precisa, se não está restaurado, se você não tem altar na sua vida, você precisa ter um encontro com o Senhor do Calvário, para que você comece a ter experiência de quê? De salvação. Uma experiência com Deus vivo. Ela nasce quando você tem uma visão de Deus em Cristo Jesus. Aí você começa a trabalhar no altar da sua vida. O seu altar, para que você tenha experiência profunda com Deus, precisa estar funcionando. Você precisa ser um homem que esteja adorando, louvando, celebrando a Deus, com um compromisso de adoração com Deus em todo o tempo. Você precisa ter vida de adoração. Você precisa conhecer Deus. Você precisa adorá-lo. Você precisa servi-lo. Você precisa de um compromisso com Ele. Por isso que Elias levou Eliseu a Betel, gente. Porque Elias sabia que dentro em pouco ele deixaria Eliseu no seu lugar. E Eliseu precisava saber se o altar da sua vida estava bem. O altar da vida dele precisava estar inteiro. Ele deveria viver intensa adoração a Deus como profeta de Deus. E ele precisava ter uma identidade com Deus. E aí chega em Betel, Elias fala outra vez. Mas em Betel é interessante. Em Betel vêm os profetas que estavam lá, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Em outras palavras, eu não estou com tempo para tratar disso não, eu já sei, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou seguindo o meu Senhor, é porque eu sei que Ele hoje vai ser tomado, e eu preciso estar com Ele, porque eu estou interessado nisto, profundamente. Irmãos, quando a gente está interessado em alguma coisa de Deus, a gente paga preço. As coisas não vêm assim, não. Não há acidentes na nossa vida espiritual
Se você quer intimidade com Deus, procure isso. Pague preço disso. Se você quer ter vida transbordante, procure isto. Tenha uma vida na presença de Deus. Esteja ali em adoração no altar da sua vida. E aí, disse Elias a Eliseu, verso 4: fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Estou contigo e não abro. Eu estou na senda e eu não vou sair dela. Eu estou contigo. Eu não disse a você o que eu quero isto. E eu estou contigo, onde tu fores. Gente, uma palavrinha para vocês. Aprenda que vida espiritual é edificada quando você anda com homens de, mulheres de, jovens de, moças de. Nunca vi uma vida cristã ser edificada andando com gente perversa, de linguagem dobre, de linguagem imoral, de vida imoral. Você não chega a lugar nenhum se você andar com beberrões, mentirosos e com aqueles que não têm temor de Deus. O salmista diz: eu tenho um prazer, é de andar com aqueles que amam o Senhor, que pertencem ao Senhor. Um dia um crente veio muito serelepe e disse para mim assim: pastor, eu não tenho amigo entre os crentes. Eu disse: o que você é? Sou crente. Mas onde você tem amigo? Entre os ímpios. Mas eu vivo bem com eles. Eu digo: então você é ímpio. Porque eu nunca vi ovelha dar certo com porcos. Eu não falei com bote, não. Eu falei com porcos. Não dá certo. Ovelha não vive num chiqueiro. Mas Paulo tem uma palavra interessante assim: irmãos, com adúlteros, com beberrões, com charlatões, com falsos profetas, com mentirosos, não andem. Agora, atenção, irmãos, eu não estou dizendo para vocês cortarem a relação com os lá de fora. Eu estou falando isso daqueles que dizem ser de Cristo, mas são fanfarrões, ladrões, mentirosos e falcatrueiros. Com esses é que eu não quero que vocês andem, porque com esses vocês têm intimidade e podem empanhar os maus hábitos, as práticas ruins. Sabe, um irmão um dia chegou para mim: pastor, a irmã fulana fala mal dos outros para danar, mas eu gosto de andar com ela. Eu digo: eu espero que você não tenha uma língua como a dela dentro de pouco tempo. Qual é o conselho de Paulo? Qual é o conselho de Paulo, gente? As más companhias corrompem bons costumes. Você se assemelha a quem? Com aquele com quem você anda. Então, agora eu vou para Jericó, mas eu estou nesta também. E lá Jericó? O que houve em Jericó? Hein? Em Jericó houve a batalha para a entrada na terra prometida. E o que aconteceu em Jericó? E as muralhas, ali as muralhas ruíram, sob o poder de Deus. Vocês já pensaram muralhas como a de Jericó? Vocês pensam que é muralhinha assim?
eram muralhas assim, que podia andar carruagem em cima delas. Era moradia, inclusive. Não é com picaretinha, não. É picareta quem quer derrubar um muro daquele. Mas as muralhas caíram. Geralmente muralhas caem para fora. As de Jericó caíram uma beirando a outra, caíram todas as duas para dentro. Sob o eco dos gritos dos israelitas. Eles só usaram as armas, Luiz, depois que entraram por sobre os escombros para acabar com o resto que ficou vivo. Um milagre de Deus. Um profeta de Deus tem que ver que Deus está em ação. E Jericó fala da ação de Deus na história. De Deus que atua na história, que vence batalhas, que triunfa sobre o inimigo. Aquele que deseja a porção dobrada tem que saber que Deus é poderoso, que Ele destrói inimigos. Chegou em Jericó, muito bem. O que o profeta fazia com o outro profeta? Ali, em cada lugar, Elias dava uma aulinha para o seu substituto, creio eu. Aí ele disse: aqui agora, fica-te aqui, Eliseu, porque eu ainda vou a outro lugar. Eu ainda vou ao Jordão, né? Eu vou até o Jordão. Eu já disse, profeta, que eu não vou te deixar. Meu Senhor, eu não lhe deixarei, como vive o Senhor e vive a sua alma. Eu quero saber toda a história, eu quero saber da ação de Deus, eu não vou te substituir. Tá bom, andaram nos 4 lugares. A memória de Eliseu é refrescada por Elias com lugares onde Deus agiu, onde ele podia ver marcos da história de Deus, da ação de Deus na história. Agora, muito bem, agora chegou o momento crucial na história. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, vocês vejam o que fez. Quando Elias chegou no Jordão, ele pegou a sua capa, torceu e bateu na água. Paf! O que aconteceu? As águas abriram e os dois passaram passaram a pés enxutos, porque de um lado não tinha muro, né? Só do lado da nascente que tinha muro, do outro lado era livre, porque a água corria. Os dois passaram ali. E aí atravessaram o Jordão, e havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, agora sim, agora que eu vi que você é um homem persistente, que você não desiste, que você luta pelo que quer, que você anda com Deus, que você quer Deus, então agora você tem o direito de me pedir o que você deseja. E Eliseu agora disse para Elias, verso 9, peço-te, Senhor, que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Crente que pensa baixo, voa baixo. E quando você voa muito baixo, você pode ser pego. Crente tem que pensar como? Alto. Crente foi chamado para as alturas, para pensar alto. Como têm sido os seus pensamentos? Sabem, irmãos, não podemos abandonar o dia das pequenas coisas, mas temos que pensar alto.
Que tipo de crente você deseja ser? Crente rasinho, 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 andando com águas abaixo do tornozelo? Crente pode andar com água no tornozelo, água nas canelas, água nos joelhos, água na coxa, água na cintura, água nos ombros e água na qual ele tem que nadar. O que você vai escolher? Como tem sido o rio do Espírito da sua vida? Rasinho, rasinho? Águas pelos tornozelos? Hein? Você tem vivido um ano de águas pelos tornozelos? Águas rasas, sem abundância, sedento e não sabendo o que fazer, sendo vencido em todos os momentos, vivendo uma vida cristã que não traz alegria nem satisfação, que você não tem um coração vibrante com as coisas que estão acontecendo, nada de especial acontece. Será que Deus nos chamou para viver uma vida tão pobre assim, gente? Com uma porçãozinha ou com abundância? Porção dobrada. Eliseu, ele queria o melhor. O povo tem um espírito. Isso não é bastante. Moisés, quando ele foi chamado a atenção por Josué, de que Haddad e Medad estavam lá profetizando, eles eram dos 70 escolhidos, mas não estavam na reunião principal. Quando todos profetizaram, eles estavam separados, Eldad e Medad, e eles lá profetizaram, e alguém veio e disse para Josué: Eldad e Medad estão profetizando. Josué correu e foi dizer para Moisés: Senhor, Medad e Eldad estão profetizando. Ele disse: ó Josué, você está com ciúmes por minha causa? Oxalá que todo Israel tivesse o quê? Hein? Tivesse o quê? O que ele disse? Moisés disse o quê? Oxalá que todo Israel tivesse tanto do Espírito que profetizasse. Eu queria o povo profetizando, Josué, todo mundo pleno do Espírito que profetizasse. Este é o desejo de um homem de Deus para o seu povo. Mas esse não é apenas o meu desejo, é o que Deus quer para você. Mas para você chegar a isto, a plenitude, você tem que querer. Você precisa sonhar com isto, buscar isto, pagar preço para isto. O seu preço. Porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço para você ter a vida mais abundante desta terra. Jesus pagou o preço para você comer o melhor da terra e viver a melhor vida da terra, porque só um crente transbordante pode viver a melhor vida da terra. Aleluia! Este é o plano de Deus para você. E era exatamente isso que queria. Agora, sou Fábio, você pensa que Eliseu piscava o olho? Piscava um, mas ficava com o outro fixo. Por quê? O Elias disse uma coisa para ele: você pediu uma coisa dura, porção dobrada do meu poder. Que profetazinho ambicioso. Mas isso, Thaís, é o que Deus quer que nós sejamos: ambiciosos das coisas dos céus, impressionados com as coisas dos céus, desejosos dos céus. Nós temos uma herança grandiosa, gente, e é isso que Deus quer que nós desejemos, a nossa herança. Ele diz: dura coisa pedir, mas há uma coisa, Eliseu, vou lhe dizer: se você me vir subir, se você vir o Senhor me tomando, você terá o que você pede.
Por figura, o poder de Elias estava onde? Qual era o fator que representava o poder de Elias? A capa. E Elias fica ali, Eliseu fica com o olho grudado em Elias. Na hora que Deus vem e separa os dois, ele diz: Senhor meu, ele viu. E aí nele se cumpriu a palavra do Elias. Quando Elias foi tomado, ele olhou, a capa no chão. E sabe de uma coisa? O Eliseu apropriou de tudo. Foi lá, pegou a capa dele e na água do Jordão, e o Jordão, e ele atravessou. Porção dobrada. Elias fez milagres, mas Eliseu fez 2 vezes mais milagres do que Elias. Porção dobrada. Porção dobrada. Sabe, irmãos, nós gritamos tanto que Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus de toda riqueza, é o Deus de toda abundância. Mas sabe de uma coisa? O nosso problema é que nós declaramos, mas nos sentimos bem com pouquinho. Nessa noite, na noite do primeiro domingo de dezembro, eu quero que você saia daqui. E a minha palavra foi dada nesse sentido, com uma nova visão de vida espiritual. Eu sonho com uma igreja que queira porção dobrada. E este é um sonho possível. Elias teve. E não há um crente aqui dentro que não possa ter porção dobrada. Irmãos, deixa eu dizer. Vocês sabem, porque eu sei que a plenitude do Espírito Santo é o grande desejo do coração de Jesus para nós. Por que eu sei? Porque ele falou isso. Ele disse, fique em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Aleluia! Não arredem os pés daqui, porque este é o plano que eu tenho para vocês. Se eu não tenho poder pleno, a culpa não é dele, é minha. Sabem, irmãos, nós não temos por quê? Porque não queremos, porque não desejamos, porque não buscamos, e alguns não têm até porque não sabem. Porque esse assunto de poder do Espírito Santo eu fui saber muito tardiamente na minha vida. Vocês sabem o que revolucionou a minha vida espiritual? Foi um livro de um homem chamado Yong-Cho, Paul Yong-Cho, pastor na Coreia. Quando eu li o livro daquele homem, a terceira dimensão, a quarta dimensão, eu estava na segunda dimensão ainda. E aí eu
aprendi uma coisa, que eu só tenho aquilo que eu busco. Jesus dá até um ponto. Daí para frente eu tenho o que eu desejo e busco e me preparo para ter. O que você quer? Que tipo de vida cristã você quer? Está bom o que você tem? Eu digo aleluia. Mas se você tem muito pouco e está satisfeito, eu digo, tem piedade dele, Senhor. Eu vejo crentes dizendo assim diante de uma pessoa com poder espiritual, mas ele é privilegiado. Você não é porque não quer. Porque tudo que Eliseu recebeu, você pode receber. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço para você. Não saia daqui pensando pequeno em termos da sua vida espiritual. Chega, tá bom? Aprenderam? Receberam algo? Façam assim. Façam assim. Eu pego o que Deus me deu essa noite. Amém? Vamos ficar de pé? Quantos? Feche os seus olhos. Todos. E antes de orar eu vou fazer...